Por que os presos têm direito à visita íntima? Quer fazer amor? Então não faça merda. Bem-vindo a mais um ensaio científico. Eu sou Laís Cohen. Seu ensaio, dissertação ou tese podem ser apresentados aqui. Os links estão na bio. Ajude o canal se inscrevendo, deixando seu like e ativando as notificações. Em 2023, o estado de Goiás publicou a Lei 21.784, que proibiu as visitas íntimas nos estabelecimentos penitenciários daquele estado. Claro que essa lei não prosperou e o Poder Judiciário rapidamente tratou de declará-la inconstitucional por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela OAB Goiás, apresentando como argumentos diversos princípios constitucionais subjetivos, que podem significar qualquer coisa, funcionando como uma massinha de moldar, que se transforma em objeto desejado de acordo com a habilidade de quem os manipula. Mas os presos têm direito a fazer sexo na cadeia com não detentos? Como já de costume, vamos à nossa revisão bibliográfica. Primeiramente, faremos uma rápida passagem em criminologia, onde verificaremos que a pena tem classicamente 4 finalidades: a prevenção geral, a prevenção especial, a retribuição e a ressocialização. Em poucas palavras, a prevenção geral é uma resposta do Estado que confirma a validade da norma ao determinar a prisão nos termos da lei, que foi transgredida. É chamada de prevenção geral, pois mostra para toda a sociedade o destino dos infratores e serve como dissuasor para a delinquência. Já a prevenção especial é destinada ao próprio apenado. A sociedade precisa prevenir para que o delinquente não continue a sua ação criminosa e, dessa forma, o encarceramento serve como uma solução, pois o criminoso não terá mais a liberdade necessária para continuar perpetrando seus delitos. Registre-se que existem outras formas de prevenção especial, como, por exemplo, a pena de morte, uma vez que com a pena capital o criminoso jamais voltará a cometer delitos. Seguindo a teoria da pena, chegamos à retribuição, e ela nos remete à reparação por parte do criminoso, quando possível, e devolução, pelo menos, de parte do malefício perpetrado. Não podemos confundir com vingança, mas de alguma forma o Estado tem que retribuir ao criminoso, fazendo uma espécie de justiça onde cada um colhe o que plantou. A retribuição tem uma função essencial, que é gerar na sociedade o sentimento de justiça e de que o crime não compensa. Por fim, chegamos à ressocialização, onde o Estado tem como meta entregar à sociedade um indivíduo melhor do que quando entrou na prisão, da forma que não retorne a cometer crimes. É uma pretensão utópica e até autores como Zaffaroni admitem que a ressocialização não pode ser imposta. Para Luigi Ferraccioli, a ressocialização obrigatória viola a autonomia moral do indivíduo. Em outras palavras, a ressocialização é quase como uma conversão religiosa, mudança de valores, e tal mudança não pode ser imposta pelo Estado. O método para a ressocialização é outro ponto que deve ser debatido, pois, a princípio, a própria retribuição do Estado e a perda de direitos, bem como a liberdade, já agem na mudança de comportamento, na forma de reforço negativo da psicologia comportamental. É dizer que, ao sofrer privações, o criminoso é incentivado à mudança de comportamento, a fim de que cessem os malefícios. Aqui na psicologia comportamental, já verificamos uma incongruência com a visita íntima. Ora, fazer sexo é algo bom e, por consequência, não gerará mudança no comportamento do criminoso, porém a falta de sexo, sim. A possibilidade de fazer sexo acaba por ser um reforço positivo nos moldes da psicologia comportamental e não gera uma mudança de comportamento, mas um estímulo à manutenção. O preso pode começar até a achar boa a vida na prisão, o que derruba o caráter retributivo da pena. Saindo um pouco da criminologia, passamos a verificar as leis que embasam a visita íntima. Simplesmente elas não existem e podíamos acabar o nosso vídeo por aqui. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Volta
A Lei de Execuções Penais, em seu artigo 41, apresenta o rol de direitos do preso e, inclusive, o inciso 10 fala expressamente da visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Porém, nenhum inciso declara visita íntima ou direito a fazer sexo. Não podemos ficar colocando palavras aonde o legislador não colocou. Muito menos acreditar que o legislador não sabe escrever, mas quis dizer algo que não estava escrito. Cabe ressaltar o princípio da legalidade no direito penal expresso no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que declara que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Não obstante a ausência da lei prévia, o judiciário brasileiro adotou como prática obrigatória aos presídios a visita íntima, apresentando como justificativa princípios que justificam qualquer coisa. A jurisprudência entende que a visita íntima é um consectário lógico derivado do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Mas espera aí, quer dizer que quem não faz sexo é um ser humano sem dignidade? Os padres são indignos? Ah, mas os padres não fazem sexo porque optaram pelo celibato. Da mesma forma, os presos optaram pela ação criminosa. O preso tem visita íntima toda semana. Então quer dizer que quem não faz sexo há mais de uma semana é um ser humano sem dignidade? Voltando ao direito, autores consagrados cometem graves erros hermenêuticos e podemos citar Rogério Greco, Guilherme de Souza Nutti, César Roberto Bittencourt, quando afirmam no artigo 1º da Lei de Execuções Penais, declara de forma expressa a finalidade da ressocialização. A doutrina majoritária criou ainda a falácia de que a ressocialização é a finalidade legal da execução da pena, abandonando toda a teoria da pena que acabamos de apresentar. Não há de forma alguma expressão ressocialização no artigo 1º da Lei de Execuções Penais. E se o legislador quisesse falar, teria dito. Cabe ainda trazer um pouco do direito comparado, ressaltando que países como a Colômbia e a Venezuela possuem visita íntima semelhante à praticada no Brasil, enquanto os Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido e Japão são alguns exemplos de países que não admitem essa benesse. Inclusive, tivemos um caso curioso onde uma brasileira foi sentenciada em 2025 a 15 meses de prisão por ter feito sexo com um detento no Reino Unido. A que política penal devemos nos alinhar? Que país queremos ser? A lei criada pelo Estado de Goiás poderia ser discutida, não quanto ao seu teor e a suposta violação de direitos que os presidiários não têm, mas apenas quanto à competência, uma vez que compete à União legislar sobre direito penal nos termos do artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. De qualquer forma, a iniciativa de Goiás nos trouxe ao debate quanto à política penal e particularmente quanto ao tratamento dedicado aos presos. Vemos facções comandadas por presidiários e é comum ex-presidiários retornarem à delinquência. A ressocialização está dando certo? Será que alguma coisa deve ser mudada? Certo é que se continuarmos a fazer o mesmo, os resultados continuarão sendo os mesmos. Obrigada a você que nos acompanhou nesse vídeo e ajude nosso canal com seu comentário e deixando seu like.